Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Conectado com o Criador. Eu permanecerei conectado com o Criador. O meu Senhor e Rei, por sua graça aqui estou. Conectado com o Criador, seu sacrifício me salvou. Conectado estou. Conectado, conectado. Conectado com o Criador. A paz do Senhor, queridos, estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais um dia de programa Mais Conectados. Estaremos agora, o dia de amanhã comemorando o Dia dos Pais. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre paternidade, a nossa paternidade com Deus e com, os nossos queridos pais. Falaremos também, teremos uma mensagem especial do nosso pastor Sadraque Muniz e também do nosso querido pastor Marlon aqui da sede. E você é o nosso convidado, já compartilhe com seus amigos e com a sua família, porque hoje o programa está pra lá de especial. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui desde já, porque este programa é realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Paraná, cujo pastor presente é o pastor Sadraque Muniz, juntamente com a irmã Diná. Sem vocês, nós não estaríamos aqui. Então, que Deus abençoe a sua vida e desde já o programa Mais Conectados está no ar. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Nós vamos estar fazendo uma oração e teremos uma breve meditação na palavra de Deus. Ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, obrigada, Pai, por esse programa, obrigada por cada pessoa que está aí nos assistindo em casa. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, véspera de Dia dos Pais, que o Senhor continue abençoando, Pai, a cada um de forma especial, a cada família aqui representada. Que essa palavra de hoje, que esse programa possa, Senhor, ser edificante para as nossas vidas. Nós iremos agora meditar na Tua palavra, que nós possamos entender e aprender mais de Ti. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler com os irmãos em Mateus, o capítulo 5 e o versículo 48, que diz assim: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. A Bíblia nos mostra e nos ensina qual é o verdadeiro exemplo que nós temos que seguir. Aqui a Bíblia diz que nós temos que ser igual ao nosso Pai, ao nosso Deus. E quem é a representação de Deus, Quem foi a representação de Deus aqui na terra? Foi Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabemos que é tão difícil, com as tantas ciladas do inimigo, tantas coisas, tantos problemas que nós vivemos, atravessar, as coisas, mas nós temos aquele que é maior, que é poderoso para nos dar graça e nos ajudar. Aquele que veio à terra como homem, assim como eu e você, como pessoa de pele, carne e osso, e nos demonstrou que é possível sim ter uma vida em santidade. Não que isso será fácil, mas que nós iremos conseguir. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, eles são os maiores exemplos de paternidade para nós. Às vezes, muitos irmãos me conhecem, sabem que eu não tenho mais meu pai, mas o Senhor diz que Ele não deixará a nenhum dos seus filhos órfãos. Aquele que está no céu, que é o nosso Pai poderoso, Ele nos guarda, nos protege de todos nós e Ele nos dá esse exemplo. Você aí que tem nos assistido, você que é pai, você que é mãe, como você tem sido como verdadeiros homens e mulheres de Deus, como representante, como líderes da sua família? Como você tem sido? Quantos pais, quantas mães têm dado os maus exemplos para os vossos filhos e os filhos, eles só repetem o que aprendem dentro de casa. Às vezes a gente vê uma criança, com alguns maus comportamentos, alguns problemas, mas nós não sabemos que tipo de homem, que tipo de mulher tem ensinado e inspirado essa criança. E por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque as crianças de hoje serão o futuro de amanhã. Como estamos fazendo
como estamos construindo essa futura sociedade. O inimigo tem usado de muitas artimanhas para que a paternidade seja desconstruída, a figura masculina seja é, distorcida, né, onde a autoridade que Deus dá para cada pai, para cada mãe, seja aniquilada, em que outras coisas dominem a família. Mas o Senhor Deus tem nos dito na tua palavra que nós temos que ser igual ao vosso Pai, igual ao nosso Deus que está no céu, que cuida de nós, que é vigilante e cuida de cada detalhe das nossas vidas. Você, pai, você, mãe, tem feito isso? Tem cuidado dos seus filhos? Sabe onde eles vão, o que eles estão fazendo, se atentado, exortado, corrigido e também elogiado, né? Às vezes não é só exortação. Temos que prestar atenção nisso. Quantos pais, quantas mães têm se perdido no meio do caminho devido à internet, trabalho e não têm focado naquilo que é primordial. E a palavra de Deus nos diz que um dia nós iremos dar conta dos nossos. Então você, pai, você, mãe, nesse dia, né, de véspera de Dia dos Pais, sabemos que o Dia das Mães ele é mais comentado, mas em véspera do Dia dos Pais, como você tem sido como pai? Você tem sido um bom exemplo? Às vezes a gente fala, criança não pode xingar. Aí o pai em casa vai lá e xinga. Você não pode... Não, faz o que eu faço. Não faz o que eu faço, só faça o que eu mando. Então, assim, nós temos que parar um pouquinho e pensar e refletir que tipo de pais, que tipo de mães nós temos sido. Porque das crianças sairão a futura geração da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. E o nosso planeta, o nosso mundo foi criado por Deus para glorificar a Ele, para glorificar a sua magnitude, a sua grandeza. E as nossas crianças têm feito isso? Você, pai e mãe, tem feito isso? Tem ensinado a partir do seu exemplo a como fazer isso? Ou não, só estamos nas redes sociais falando mal daqueles outros, dos terceiros, praticando crimes, vamos dizer assim, roubo, difamação contra a igreja, contra a palavra de Deus e contra o Senhor? Que nessa tarde você possa refletir um pouquinho sobre isso. Nós iremos agora ouvir uma palavra especial do nosso pastor, que você possa ser abençoado nessa tarde por essa palavra. Eu agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Um pré-dia aí de festa, de comemoração. E que hoje a minha palavra para você é essa, que você possa pensar um pouquinho, refletir como você tem sido, como você quer que o seu filho seja no futuro. Quantas crianças estão sofrendo, quantos males estão assolando o mundo, mas o Senhor ainda nos dá a chance de mudar. O Senhor nos dá a chance de corrigirmos o nosso erro, pedir perdão e nos transformarmos através da Sua palavra, porque nós devemos ser igual àquele que nos amou primeiro. Devemos ser o seu reflexo aqui na terra. Fique agora com a mensagem do nosso pastor presidente. Prezados a todos que acompanham o programa Mais Conectado, hoje eu venho falar sobre o Dia dos Pais. O pai é esta figura importante na vida de cada pessoa. Deus organizou o mundo, Ele criou o homem, a mulher e mandou que eles procriassem, que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Esta foi a ordem de Deus para o homem e a mulher. E os dois, juntos, trabalhando, criaram uma família. Adão criou uma família e assim sucessivamente até que chegou em nós. E nós, hoje, vemos a responsabilidade de um pai, de uma mãe, de um chefe de família. A figura paterna, ela é apresentada em toda a história da humanidade. Em toda a história da humanidade, a figura paterna, ela sobressai. Ela sobressai na sociedade, como pai, como provedor, como aquele guerreiro, aquele lutador, protetor da família. E também ele é o líder da família, é o sacerdote da família. Então, todas estas incumbências é dada ao pai, ao homem, ao macho, aquele que Deus colocou assim, fez ele com testosterona, adrenalina
que todas essas coisas Deus proveu o homem com um hormônio suficiente para ele ser mais agressivo, para ele ser mais atirado, para ele ter esta capacidade de liderança. E todo homem precisa aceitar isso, aceitar a sua missão de pai. Então o homem, quando ele aceita a missão de pai, ele é respeitado pela mãe dos filhos, primeiramente, e depois é respeitado pelos filhos. Os filhos veem o pai como uma figura, primeiro a figura paterna. O que representa a figura paterna? Representa Deus para a família. Ele é o representante de Deus para a sua família. É aquele que leva os filhos e a esposa ao encontro de Deus, a adorar a Deus, servir a Deus, amar a Deus. Este é o papel do pai, levar os filhos a conhecerem a Deus, a ter um relacionamento com Deus, leva os filhos a ter um encontro com Deus. Essa é a responsabilidade do pai cristão, do pai que ama a Deus, levar os filhos também a amar a Deus, a amar a palavra de Deus. Então, o pai, ele é visto dentro da sua casa, no meio da sua família, como um exemplo para os filhos do sexo masculino, que o pai deve viver de tal maneira que os filhos queiram imitar o pai, ser igual ao pai. O filho do sexo masculino, o menino, o homem, como era chamado antigamente, ele deve querer imitar o pai, ser igual ao pai. Isso é muito bom, ter o pai como um exemplo, mas ter o pai como um bom exemplo, como um modelo de homem, como um modelo de vida. Para o menino, o pai é um modelo. Para a menina, para a feminina, para a menininha, para a sua filhinha, você é o pai, é o modelo de homem. É o modelo de homem, é o modelo de marido, que a sua filha vai querer. A sua filha vai querer um homem casar com um homem que seja igual ao pai. Ela vai querer um marido assim. E isso o homem consegue sendo um bom marido. Amar a esposa, ama os filhos. Então a filha, ela cresce, a menininha, ela cresce querendo arranjar um marido igual ao pai. Muitos problemas poderiam ser resolvidos se o pai realmente fosse um modelo para a família, um provedor, alguém que possa ajudar a esposa nas suas tarefas, alguém que considera a sua esposa, que trate bem para que a filha possa querer um marido igual ao pai, para que o filho possa querer ser igual ao pai. Então, feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você seja um provedor para a sua família, seja um exemplo, que você leve a sua família a Deus, a conhecer a Deus, a ter um contato com Deus. É uma tarefa difícil hoje ser pai, mas é possível. Com a Bíblia na mão, lendo a palavra de Deus, ajudando a sua esposa, considerando, tratando bem a sua esposa, você vai ser um exemplo de pai, aonde o seu filho vai aprender como tratar as mulheres, aonde a sua filha vai aprender o que é um casamento. Então, assim, no Dia dos Pais, que todos os pais possam ser dignos de ser um representante de Deus para a sua família. Que Deus em Cristo abençoe. Desejo a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Parabéns, papai. Boa esta palavra, e hoje eu estou aqui com um convidado especial, o diácono Eleilson. Vamos falar um pouquinho sobre paternidade. O Eleilson é casado e tem 3 filhos. O senhor pode cumprimentar os irmãos aí que estão do outro lado da telinha. E desde já eu agradeço por estar aqui conosco. Eu agradeço pela oportunidade, viu? Sou grato a Deus por esse momento, né? Fico feliz em poder contribuir, trazer um pouco da minha história, das minhas experiências. E fico feliz, né? Pela oportunidade, pelo convite. Amém. Deus nos abençoe e conduz essa conversa. Glória a Deus.
gerar flores no coração. Amém. Elias, quando o senhor descobriu que ia ser pai pela primeira vez? Como que foi? Quantos anos o senhor tinha? Qual foi, assim, as emoções? Como que foi pro senhor? Então, meu filho, nós temos 3 Aham. filhos, o Daniel e o Miguel. O Nicolas é o mais velho, ele tem 12 anos, eu tinha 33 anos. E assim, no nosso caso, né, nós temos ter filhos. Então, ele veio com 10 anos. De casamento, 10 anos. Então, foi uma vez, foi muito esperado. Uhum. O Senhor prometeu, então, muito, muito forte da parte de Deus. E assim, é uma virada na cabeça do homem, né? Enfim, você deixa de se interessar por coisas, começa a se interessar por outras coisas, os valores mudam, mas assim, é benção, é muito bom. Foi muito bom e não foi assim nada... foi vivido a cada minuto, a cada dia, a cada momento, né? Entendi. O senhor sempre sonhou em ser pai ou não? Como que foi a sua vivência como filho também? Porque eu acho que tem muito impacto disso. De como eu fui como filho, quem eu quero ser como pai. Sim, perfeito, irmã. Então, como a senhora falou, são as experiências, né? Uhum. Que vai nos mudando, nos dando exemplos. E assim, eu tive exemplo maravilhoso do meu pai, não tenho perdi meu pai, foi, mas assim, exemplos maravilhosos mesmo, coisa que realmente, como homem, como filho, como todo o exemplo possível meu pai me deu. Então, eu sempre tive, sim, vontade, e é interessante que a gente, em algum momento da vida, pensa ser pai, mas quando... Acontece, de fato. Tô grávida. Aí tá, é uma coisa, mas quando você vê, aí é outra muda, vai dar uma alegria muito grande. Ai, que gostoso. Eu sei que, né, 3 filhos, né, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje em dia, como que é para o senhor, para a irmã Gerlaine, os desafios para criar filhos atualmente? Sim, isso é muito falado, né, muito Sim. batido, e nesse momento, eu trago aqui, eu vou trazer um versículo que, de certa forma, ser pai e ser mãe, conforme respondendo a pergunta da senhora, é algo que a gente vive hoje, mas com a certeza do Senhor, que nos dá uma certeza de um futuro próspero, de um futuro positivo, né? Uhum. Mas se nós olharmos para a nossa realidade, realmente o que a gente espera são só tragédias. E Sim. Mas esse versículo que está lá em Provérbios 9 e 10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Então, a sabedoria vem do Senhor. É muito difícil mesmo, não é fácil. Muitas vezes a gente tenta se colocar no lugar deles em algumas situações. Você não pode ser muito apertar demais, porque sabe que eles vão ter suas próprias experiências. Sim. Você não pode afrouxar demais. E assim, nesse afrouxar demais, esse que é o perigo, porque a senhora é psicóloga, e eu penso o seguinte, pecar por excesso quanto omissão são todos 2 pecados. Sim. Né? Enfim, a gente tenta sentar. Mas eu acho que pecar por omissão é mais doloroso. Então, da mesma forma que a gente cria os filhos, né, o Senhor nos concedeu esse período, né, de estar aqui conosco, que nós temos que devolvê-lo, mas eu penso que pecar por omissão nesse sentido é muito mais complexo. Então, apertar mesmo, e às vezes eles passam por dificuldade na escola, o Nicolas às vezes não sabe se defender em algumas coisas, mas assim, é no Senhor, no canto, trazendo a verdade da palavra, dando exemplos, que é muito mais importante, né, muito importante, mas assim, tentar blindar ele, mas soltando também, porque senão a gente não consegue... Porque é isso aí, eu acho que a linha é muito tênue entre eu segurar demais e aí acaba que a criança não se desenvolve, e também tem aquele que prende demais, que... Enfim, acho que as duas linhas aí, né? E cada um é diferente. Como que é essa diferença de lidar? Porque, olha, são 3 e
principalmente do Daniel. Não, na verdade, a diferença de idade É 1 ano e 9 meses. Então, mas agora do Miguel é bem diferente. Como que é essa dinâmica em casa? Eu fico falando bem, lá em casa a gente fala assim, que nunca deixou de ter criança nos últimos 12 anos. Sempre tem menino, então, Miguel agora o mais pequenininho, lá é com 2 anos, vai fazer 3 anos. E assim, eu acho que o que a cada um contribui conosco, com os pais, no sentido daquilo que você precisa ser melhorado. Assim, como assim? Eu acho que a personalidade de cada um nos ajuda a ser mais pais, ajuda a ser mais mães, nos ajuda a conduzi-los, porque é tarefa árdua, né? Não dá para dosar, são diferentes as doses, então, mas assim, é algo que é passível de análise 24 horas, o que serve para um não serve para o outro. Como que as crianças lidam com isso? Porque, por exemplo, na minha casa, era difícil para mim, eu falo por mim, que era difícil eu entender, porque eu e minha irmã, nós somos totalmente diferentes. E aí, o jeito que a minha mãe me corrigia era totalmente diferente do dela. E eu ficava muito chateada. E aí, eu falava pra minha mãe, e aí ela sempre falava assim, mas vocês não são iguais. Mas eu falava assim, uai, mas a gente é irmã. Do mesmo jeito que eu fui, tinha que ser com ela. Como que é isso? Principalmente pro Nicolas, que é mais velho. Então, assim, eu cobro muito eles, assim, postura. Então, a gente não tem problema com isso, porque desde muito cedo a gente chega conversa com quando a conversa lá em casa no quarto, né? Muitas vezes não precisa nem ser um pouco, só chamar pro quarto e já começa. Então, ele vai confirmar, ele tá vendo aí agora. Mas assim, então, eu chamo eles, alguns momentos, trago eles um exemplo um pro outro, falo, seu irmão fez isso, mas assim, ele ajuda dessa forma, e depois de tudo conversado, mas a gente tenta sempre mostra, quando foi corrigir eu explico por que tu corrigindo o irmão, então, é tudo muito aberto. E eles se sentem muito seguros em relação a isso, né? Eles têm se sentem assim, apoiados mesmo, é muito, muito bom. Porque a gente fica no dever de pai, de cobrar, mas, igual a senhora falou, por que eu sou diferente da minha irmã, né? Eu não consigo me visualizar. Tem a comparação, né? E aí a gente, mas por que ele está tratando ele dessa forma e eu não? Então, eu sempre trago para eles as claras mesmo para eles. Então, a gente não tem tido muito problema. Agora o Miguelzinho, a gente está desenvolvendo uma técnica desse cara do Senhor. Dessa vitória. Eu estava conversando com a irmã Gerlaine há pouco, ela estava falando, é uma fase difícil dos dois, até os seus 4 anos, né? É uma fase mais difícil. A gente fala que é a adolescência da infância. Sim, adolescência. Então, eu cheguei ali mesmo para ele, falei, Miguel, vamos fazer um negócio. Ele falou assim, não, mas eu não quero. Eu falei... Desse jeito, né? Então aí aquele que eu tinha dito anteriormente, nos ajuda. Porque os dois eu não tive, assim, vamos colocar em níveis de exercício de algumas coisas da minha autoridade sobre eles. Dos dois eu tive, com o do Miguel já tenho, né? Então já vai indo, o senhor está no controle. O senhor disse que o senhor não tem mais o seu pai, né? Sim. Mas como que o senhor vê a paternidade de Deus, assim? Eu sei que é o princípio da sabedoria, né? Como que é isso para o senhor? O senhor hoje é diácono, né? Essa experiência de paternidade, eu acredito que vem muito disso, né? O Senhor Deus foi o maior exemplo de paternidade para nós. Sim. Então, como que é isso para o senhor? O que isso reflete na sua vida hoje? Sim, é algo... É muito assim, é muito íntimo mesmo, de verdade. Porque assim, é claro que todos nós estamos buscando melhorar enquanto seres humanos, né? Procurar sermos melhores. E assim, nós estamos falando com o público, não só de evangélicos, mas assim, um clube aberto. Enfim, nós agradecemos, inclusive, pela companhia, né? Pela credibilidade. Mas assim, é algo muito pessoal. Né, é preciso experimentar para que tenha essa sensibilidade para saber expressar, porque eu posso responder isso para o telespectador e ficar muito vago. É como aquele exemplo de alguém que entrega um biscoito para alguém e fala assim, olha, que sabor que tem esse biscoito? Eu preciso provar. E da mesma forma, essa paternidade por parte de Deus para conosco. Eu vejo que é algo que nos instiga a sermos melhores. E assim, como pais, é igual da mesma forma nosso relacionamento com os nossos filhos.
é tendo carinho, tendo amor, tendo paciência, e assim, e sendo da parte de Deus é algo que transcende tudo Sim. isso, né? Mas assim, literalmente o princípio é o mesmo. É claro que os atributos de Deus extrapolam os nossos, nós não tem nem como Verdade. comparar, mas normalmente é o caminho, né? É um exemplo muito clássico. E usando esse caminho, exercendo esse caminho, essa tarefa de pai, dentro dessa perspectiva de Deus, estabelecendo, é algo surpreendente para quem vive isso. Que até a exortação é uma forma de amar também, né? Sem dúvida. Às vezes as pessoas só falam assim que o inimigo que por exemplo, acontece uma situação difícil. Vou falar, né, do meu joelho. Eu acho que é meu joelho. Ai, foi o inimigo. Às vezes, não é só o inimigo, né? Deus também tem as suas formas de trabalhar para que a gente aprenda. Sem dúvida. Eu acredito que isso com vocês também é assim, né? Tem coisas que vocês vão ter que ir de frente com os meninos para, olha, porque vocês precisam aprender, ainda mais são homens, né? Todos lá na casa da irmã Gerlane são tudo homens, serão futuros pais de família. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. E assim, mano, interessante, né? Essa percepção de que serão pais, né? Então, veja como que reflete, vai refletir lá na frente a nossa atitude, né? E assim, isso se nós olharmos assim, até um detalhe antes de, eu estava pensando, é difícil, né? Falar assim, quando o homem que não quer ser pai, a gente ouve algumas mulheres falar assim, eu não quero ser mãe. Mas o homem é mais difícil, pelo menos eu não tenho experiência de ouvir falar no momento. Mas assim, talvez por conta dessa própria senso de responsabilidade que a senhora falou, né? De não olhar, não de uma forma mais à frente, de uma forma como sequência de vida, sou responsável por uma família. Sim. Mas sim pela própria estrutura do homem. O homem se tem muito, né? Mas assim, é algo que nós precisamos pensar sim. E aí são duas vertentes, né? Que eu percebo. Uma é que eu vou dar início para uma família, alguém vai ter, né? E a outra é que até certo ponto, conforme o nosso pastor sempre menciona, nós caminhamos com os nossos filhos até certo ponto, depois e com eles. E isso eu acho que de um momento é o que está mais próximo. Né? Então, eu acho que essa percepção de nós trazer os nossos filhos dentro desse princípio da palavra de Deus, implantar isso neles, são escolhas que são feitas daqui para frente, né? Sim. No momento ele vai conosco, depois são deles. É uma semente plantada, né? Então, eu acho muito engraçado, porque o Ileio e a irmã Gerlane são uma família modelo aqui na igreja, tá? Estão aqui, eu acho isso muito legal. Então, aqui na Escola Bíblica Dominical, depois de um tempo, cada um, né, digamos assim, cada um vai se dar por si, cada um vai ter, mas o pai ele tem essa responsabilidade, né? Os filhos são como a aljava, né? E dentro da aljava são flechas. E para onde que nós estamos mandando os nossos filhos? Para onde? A Bíblia lá em Mateus fala assim que ensina a criança no caminho que deve andar, mas às vezes o pai, a Bíblia diz que é para ensinar a criança no caminho, você tem que estar junto com ele. E eu percebo muito isso, os pais na igreja, nosso Deus, até na hora de exortar, a gente tem que ter sabedoria, né? Sem escandalizar, assim, sem deixar a criança passar vergonha. Tudo eu acho que tem um propósito, e também vai depender muito de criança para criança. Para o senhor, as primeiras vezes que o senhor teve que começar a exortar, como que foi? Olha, o primeiro filho, eu nem preciso falar como que é, sei lá mesmo. Mas assim, são experiências que a gente vai aprendendo também. E assim, eu não digo que erros, né? Porque se a gente for olhar para o retrovisor e falar assim, é uma certa sentimento, o que eu deixei de fazer? Não, eu acho que foi feito de fato, é o que se achava melhor no momento, é o que tinha para o momento, né? Mas assim, eu acho que o que poderia, no meu caso, poderia ser um pouco mais assídua, né, no caso, digamos assim, eu acho que a presença, eu com o Nicolas, sempre eu tive demais com ele, sabe? E aí, dos outros, ele vai
vai Se acostumando. E aí, essa percepção eu tenho, né? Mas não deixo nada a desejar, porque a gente tem um relacionamento perfeito, é algo maravilhoso, só vocês vendo mesmo. É verdade. Mas assim, essa proximidade, a gente vai deixando, né? E Tem que se policiar. se policiar. E aí, talvez até ser por esse motivo, o primeiro é sempre mais mimado, né? É só na verdade. primeira, porque na tua, né? Eu sou mais. Mas é algo que acho que é pertinente, né? O Senhor vai nos orientando, nos dando sabedoria. E eu só tenho, assim, aprender cada dia mais, né? Com o Pai. Sim, com certeza, né? E quem sabe vira mais aí. Diz que a quantidade de filho ideal para o crente é 4, né? Que cabe dentro ali que são as flechas. E é que o nosso pastor também ensina que nós devemos multiplicar. Então, É verdade. 2, 4. É verdade. Quem sabe, né, irmão Gerlaine? Fica a dica aí. Aí, gente, ouvi. Nós vamos ouvir agora uma mensagem com o nosso pastor Marlon e já a gente volta. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos no programa Mais Conectados e eu tenho uma reflexão bíblica para fazer para todos os pais nesse dia. Nós, no segundo domingo de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. E ser pai é uma dádiva, né? Ser pai é um privilégio para muitas pessoas e para mim, que sou pai. Eu já quero aqui desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais para você, que você leva sério esse compromisso, esse propósito que Deus colocou na sua vida. Eu quero falar um pouco sobre as características que nós pais devemos ter, que precisa que nós tenhamos para que os nossos filhos possam crescer, desenvolver, nos amar e assim por diante, e também cumprir esse propósito que Deus colocou na nossa vida. Nós podemos dizer que a primeira característica de um pai é o amor, né? O carinho. A Bíblia vem dizendo em Salmos 103 e o versículo 13, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, um pai precisa demonstrar amor, compaixão, né? Ele precisa demonstrar esse carinho para o seu filho. Muitas vezes, nós pecamos em alguns atributos nossos, principalmente de muitas vezes não falar que amamos os nossos filhos. É necessário que nós, como pais, fala para os nossos filhos que nós amamos eles. Isso é necessário. Eu tenho 2 filhas e a menor, né, a mais nova, ela todo dia ela chega me abraçando e falando assim: pai, eu te amo. E aí ela me faz uma pergunta que é interessante. Ela fala: você não me ama, não? Então, assim, esse amor é preciso ser demonstrado, porque eles querem ouvir. Aí eu falo: eu te amo, filha. Isso aí me dá assim, demonstra que eu estou querendo que ele se dê bem na vida, né? Principalmente demonstrando esse amor, esse carinho. É preciso que o pai demonstre isso. A primeira característica é o amor, precisa ser o amor. Depois, nós vemos também que a paciência, né? A paciência é necessário. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 13 e o versículo 4, diz assim: o amor, ele é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se afuna, não se assoberbece. Então, a paciência é uma expressão do amor. É algo que é uma essência, né, para criar os filhos em um ambiente de compreensão, apoio e carinho. Então, quando nós temos o amor, vai demonstrar em nós também a paciência. A paciência ela é necessária para todos os pais, porque os nossos filhos, eles não sabem e nós precisamos ensiná-los. E nós só conseguimos ensiná-los se nós tivermos paciência com eles.
Assim como nós aprendemos que nossos pais nos ensinou, nós precisamos passar também para os nossos filhos. E de acordo com o que nós vamos passando, é por causa que precisamos ter a paciência, né? Todos os pais, eles precisam ter responsabilidades. Então, a responsabilidade é necessária para um pai, né? Para um homem, um pai, ele precisa ter a responsabilidade. Quando nós lemos em Efésios, no capítulo 6, e o versículo 4, diz assim: e vós, pais, não provoquei-vos, vossos filhos, a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Um pai que é responsável vai ensinar o seu filho no caminho de Deus. Um pai que é responsável não fica falando qualquer coisa na frente dos filhos. Ele tem a responsabilidade de cuidar do seu filho, de cuidar ali da sua casa, da sua esposa. Então, um pai que ele é responsável, ele vai ensinar o menino ou a criança no caminho certo, andar direito, ter responsabilidades, porque o filho, os filhos, na verdade, o filho, a filha, ela vai estar se espelhando naquilo que o pai vai estar proporcionando para isso. Então, se ele tem responsabilidade, também os filhos também vão ter responsabilidades. Nós vemos também que outra característica é o exemplo. O exemplo é necessário. A palavra de Deus em Provérbios 22:6 vai dizer assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando vos envelhecer ou ficar velho, não se desviará dele. Um pai deve ser um exemplo de fé na vida do filho. Esse exemplo de fé, Provérbio vem dizendo aqui para nós, que não é simplesmente falar, vai na igreja, ou a igreja está em tal lugar. Não, não é isso. Provérbio vem dizendo assim, ensina a criança no caminho. O que é isso? Ensiná-la junto. Ensinar no caminho quer dizer, esteja também no caminho. Tem muitos pais que ensinam até mesmo ir na igreja, ensina o caminho que deve ali ir na igreja, mas muitas vezes não frequenta, não vem junto. Então é necessário que o pai venha junto. Na escola bíblica dominical, que nós temos todo domingo às 8 horas da manhã, aqui no Templo Sede, em todas as nossas igrejas, espalhada pela cidade das Assembleias de Deus, nós temos escola bíblica dominical. É necessário que o pai acorda de manhã, levanta o filho ou a filha e venha para a escola dominical, mas ele vem junto. Não manda somente a filha vir. É melhor você levantar cedo agora, acordar ele cedo agora, no domingo pela manhã, para que venha na escola, do que quando eles crescer, você ficar até mais tarde. Até mais tarde acordado, esperando ele chegar e nem sabe se chega naquele dia, muitas vezes chega altas horas da noite ou talvez chega só no outro dia de manhã cedo. Então o provérbio vem dizendo que nós precisamos ser exemplo, e o exemplo é isso, é seguir junto, é estar no caminho. Então ensina a criança no caminho. Esse no caminho quer dizer, esteja junto com seu filho, seja exemplos deles. Muitas vezes a criança ela aprende algumas coisas, mas aprende porque o pai faz isso em casa. Quando o pai mente muito, quando o pai fala alguns palavrões em casa, ou que seja com a mãe, não trata a mãe com carinho, com bem, a criança vai aprender dessa forma. Então nós precisamos, como pai, ser exemplo dos nossos filhos. É necessário que nós dê esse exemplo para ele. Principalmente quando nós vamos ensinar as coisas de Deus. As coisas de Deus, irmãos, ela é maravilhosamente. É coisas lindas que Deus tem para nós. Deus sempre quer o nosso melhor. E a criança, ela precisa ter essas experiências. Você quer ver uma coisa boa? É quando você que é pai, começa a colocar no coração do seu filho as experiências que Deus está te dando. Muitas das vezes, acontecem situações da nossa vida que nós passamos e nós só acreditamos em Deus porque nós passamos pelaquela experiência. Então, como nós somos exemplos,
Nós precisamos agora colocar no coração também dos nossos filhos, ter essa intimidade, ser exemplo na intimidade com os nossos filhos, em oração, na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus. É necessário que nós seja esse exemplo ensinando a nossas crianças no caminho que devem andar. Nós vemos também sobre a presença. Uma característica de um pai é ser presente. O pai, ele precisa ser presente na vida do filho. Em Deuteronômio, no capítulo 6, e versículos 6 e 7, diz assim: a estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás ao teu filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar. Isso fala de presença. Quantos pais que é omisso, quantos pais que é ausente? Isso é uma tristeza, porque nós vemos famílias grandes, bonitas famílias, mas o pai não tem uma presença junto com os filhos. Os filhos, o pai nunca foi na escola com os filhos, os professores não conhecem o pai, não conhecem ali a família, né? Quem é o pai. Isso é muito triste. É muito triste porque a criança, ela quer receber todo tipo de presente, Mas o maior presente que você pode dar para o seu filho é a sua presença, é estar junto com ele nas pequenas coisas. Não é muitas coisas assim que os nossos filhos queiram que nós fazemos para eles, porque eles sabem até onde que nós possamos, o valor do presente que nós possamos dar para eles. Mas agora a sua presença, ela é importante na vida do seu filho. A sua presença vai fazer toda a diferença nele lá na sala de aula. A nota que ele vai tirar, o vestibular que ele vai passar, o primeiro emprego que ele vai ter, tudo isso é a sua presença. Muitas vezes nós podemos encher os nossos filhos de presente, de vários presentes, mas se você não tiver presente, esses presentes não vai adiantar de nada. Porque o maior presente do seu filho é você que é pai. É você estar presente com ele. Então, a nossa presença, ela é necessária. E aqui, Deuteronômio vai dizendo que nós só conseguimos isso, ensinar a palavra de Deus, ou ensinar as coisas boas que Deus tem para os nossos filhos, com a presença. Olha para você ver, ele vai falar sobre andando pelo caminho, ele vai falar sobre o deitar, ele vai falar até no levantar. Irmãos, como que é gostoso quando eu chego na casa ou lá em casa e abro a porta do meu quarto, do quarto das minhas meninas, e vejo elas dormindo. Só de ver elas ali, deitadas na cama, aquilo ali, me dá uma alegria muito grande. Por conta da presença, da minha presença que está ali, eu vejo que ela se comporta tão bem. E quando eu falto, eu dou uma viagem, eu vou para algum lugar, ela fala: pai, estou com saudade de você. Isso me marca, porque ela sente falta da minha presença. Nesse Dia dos Pais, eu quero falar para você muito sério sobre a presença. Seja presente na vida do seu filho. Seja presente na vida dele, nas pequenas coisas. Não é em muitas, não é nas pequenas coisas. Seja presente. Seja presente. Eu posso falar também, como uma das características, é o apoio, é o encorajamento. O pai é necessário. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 11, diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o estáis fazendo. Esse consolar uns aos outros quer dizer apoio, esteja junto. Como é bom, irmãos, como é bom ter o apoio do pai. Como é bom ter o apoio do pai. Como é bom você tirar um tempo para que você possa agora conversar com o seu filho, apoiá-lo. Talvez nesse exato momento, nesse Dia dos Pais, o seu filho esteja com dificuldade. Conversa com ele. Pergunta a ele o que está afligindo a alma dele. Tem uma conversa franca com ele. Pergunta a ele: você está passando por alguma dificuldade, meu filho? Ah, pai, eu estou.
qual é a dificuldade? O que o pai pode fazer por você? O que o pai pode fazer para resolver isso? Irmãos, deixa eu dizer para você. O dinheiro é muito bom. O dinheiro é muito bom. Mas não seja ausente e não seja omisso por causa do financeiro. Seja presente e apoie o seu filho de todo o seu coração. Parece uma palavra dura, mas é algo que sai do fundo da minha alma para você que está assistindo, para você que é pai. Eu sou pai de 2 meninas lindas, meninas que o que eu posso fazer eu faço por elas. E coisa boa é ser pai, irmãos. É uma dádiva que Deus me deu e Deus deu para você que é pai. Uma oração de Jesus, ele vai dizer: Pai nosso. Olha para você ver como que é tão bom ser pai. Que Deus lá do céu, ele vai se determinar, ou que seja, que vai dizer que ele é o nosso pai. Então Jesus vai dizer: Pai nosso que estais no céu. Olha que coisa linda, que dádiva para nós, que privilégio para nós que somos pais. Tenha como uma honra você ser pai. Nesse dia, que é o 2º domingo de agosto, se orgulhe de ser pai. Se orgulhe de ser pai do seu filho. E uma coisa que eu te peço, fala que ama ele. Fala que ele é importante para você. Seja presente na vida do seu filho. Apoie ele para ele ir mais longe do que você. Se você chegou até aqui, ele possa ir mais longe do que você. Abrace ele e o beije e fala que o ama. Nesse Dia dos Pais, eu quero deixar essa reflexão a você que está assistindo Mais Conectado. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e também abençoe a minha vida e a minha família. Deus abençoe, estamos juntos. Amém. Glória a Deus por essa palavra, que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigada, nosso pastor Sadraque, nosso pastor Marlon, por essas palavras. Amanhã é Dia dos Pais. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os pais aqui nessa tarde, né? Para você que está aí nos assistindo, sabemos que tantas dificuldades, Sim. né? Às vezes a criança... De uns dias pra cá, a gente foi fazer negócio com as crianças, né? O primeiro dia que eu ensaiei o hino das crianças, aí eu falei pra eles, assim, às vezes você não mora com seu pai, você não mora com a sua mãe, mas o Senhor Deus, ele não nos deixa órfãos, né? Independente de você estar com seu pai ou não, independente se ele está vivo ou não, aquele que é o nosso pai que está no céu, aquele que nos criou, nos formou, ele nos ama e ele cuida de nós. Amém. Então, irmã, a mensagem para os pais nesse dia é que, assim, o Senhor é nosso Pai, é nosso Deus, é o nosso Criador, né? E assim como o Senhor nos tem a condição de estarmos aqui, né? De estarmos vivos, exercendo a função de Pai, saiba você, Pai, que é uma dádiva do Senhor. Amém. Às vezes a gente, em alguns momentos, como a gente está falando com um público muito aberto, né, nas redes sociais, às vezes em algum momento talvez você não tenha entendido, não tenha compreendido, por alguma situação, consequência, você foi pai, talvez sem pensar, que isso acontece nos dias de hoje. Sempre aconteceu, mas assim, hoje a gente tem uma certa pressão com relação ao tempo, às coisas como serão. Sim. Eu digo para você, meu irmão, meu amigo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. E para você que pensa em ser pai, fica se preocupando com o financeiro, fica se preocupando com algo que você ainda nem viveu ainda, entendeu? Eu te digo, não se preocupe, coloque toda a sua vida, conforme nós lemos, diante de Deus.
E o segundo versículo, que é o 10, é o 9, nós lemos no começo, o segundo é a finalizar essa mensagem, que diz o seguinte, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida, se te acrescentarão. Ou seja, o Senhor, através da sabedoria que nós devemos buscar nele, acrescentará seus dias. E procure estar na presença do Senhor, trazer seus filhos na presença do Senhor, ser exemplo para ele, e que a cada dia, né, que você possa exercer, e eu também, com a graça e a misericórdia do Senhor, exercer esse papel tão importante que hoje em nossos dias, né, na atualidade, é banalizado, é trazido de uma forma, como diz os antigos, né, falavam assim, vou trazer a pagode, não sei se da sua época, mas trazia como se algo, o papai é o bobão, o papai é aquele que fica por fora. Não, você tem que assumir o seu papel como pai, como líder lá no sentido de orientação, como homem de Deus, mas que seja pautada no Senhor. Porque se não for no Senhor, você vai ter vida também, vai ter uma oportunidade que o Senhor te dá todos os dias, mas que melhor que seja na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita saúde, sabedoria para criar esses pequenininhos aí. Amém. Que a sua vida possa ser um exemplo que leve até Jesus, que foi o nosso maior exemplo de vida, né? Que Deus continue abençoando a você, pai. Um feliz Dia dos Pais a todos vocês que estão nos assistindo, você que é avô, você que é tio, que Deus continue abençoando de forma especial, que amanhã possa ser um dia de felicidade, né? De comemoração, de alegria. Amanhã nós teremos nosso culto aqui, especial Dia dos Pais, você é o nosso convidado. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau!